da sessão ordinária da Câmara Mirim de Lavras. Convido a todos que se coloquem de pé para a nossa oração inicial. Passo a palavra agora para a nossa palestrante de hoje, Ivana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos, né? Estou muito feliz por ter sido convidada, estar aqui passando um pouquinho só do que são as leis orçamentárias, tá? Meu nome é Ivana, eu trabalho na Prefeitura, na Subsecretaria de Planejamento, que é vinculada à Secretaria de Fazenda e Planejamento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho, na verdade eu vou apresentar um vídeo primeiro, depois eu vou tentar detalhar um pouquinho quais são as leis orçamentárias e no final eu vou abrir para perguntas, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil a nossa estrutura da apresentação, tá? Mas se assim, houver necessidade, se vocês quiserem fazer pergunta também, eu não me importo, tá bom? Bom, nós temos 3 peças orçamentárias e pelo que eu já bati um papo aí com alguns vereadores mirins, eu vi que vocês ainda não têm essa familiaridade com esse tipo de assunto, né? Eu vou tentar passar ele da melhor maneira e da forma mais didática possível, tá? Mas operacionalmente acaba ficando um pouquinho mais trabalhoso, né, na prática. Mas eu vou tentar mostrar para vocês. Da melhor maneira, tá? Então são 3 peças orçamentárias. O PPA é LDO e a LOA, tá? O PPA chama Plano Plurianual. Depois vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois a Lei Orçamentária Anual. E aí eu vou passar um vídeo agora só para vocês poderem entender de forma mais completa essas 3 peças, tá? Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA,
a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Vamos conhecer 2 casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os 2 casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os 2. Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro. Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um 2º andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. Com o orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Então, gente,
Ficou, pelo menos agora, um pouquinho mais claro sobre as peças orçamentárias, né? Então, eu vou falar um pouco mais detalhado agora o que realmente é, tá? Bom, a primeira peça que a gente faz, a lei, é o PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é feito para 4 anos, para que as ações do governo sejam mantidas, né? Por exemplo, cada ano entra, o prefeito tem uma ideia e muda o planejamento, né? Não é essa a ideia. A ideia é que se tenha um plano plurianual e a gente vai seguindo esse plano durante 4 anos, tá? Então, o PPA, ele vem para quê? Para poder formalizar, através de lei, tá? É tudo constitucional, previsto na Constituição Federal, para formalizar o plano de governo. Então, quando o prefeito estava em processo de eleição, ele fez algumas sugestões de melhorias, o que ele ia fazer, construir uma ponte, reformar alguma coisa. Então, esse plano de governo que vem para poder... o PPA vem para formalizar esse plano de governo, tá? Bom, no PPA, então, já que precisa de formalizar esse plano, a gente estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas, tanto das despesas de capital quanto das despesas correntes. Despesa de capital seria, por exemplo, vou construir uma escola, né? Ou vou construir uma UPA, um PSF, né? E são despesas de capital, coisas que viram patrimônio posteriormente, tá? E tem as despesas continuadas, que seria pagamento de água, luz, telefone, salário dos servidores, tá? Bom, e como é que o prefeito elabora esse PPA? O prefeito entrou nesse ano, por exemplo, então, ele vai começar a elaborar o PPA dele a partir do próximo ano, do 2º ano de mandato. Tá? Por quê? Porque ele tem que executar o PPA do gestor anterior, para que ele possa dar sequência e finalizar o plano de governo do prefeito anterior. Tá? E aí se faz para 4 anos. E aí o próximo prefeito vai usar o plano de agora, tá? O último ano dele. Como exemplo ali, por exemplo, como é que fica exposto no plano plurianual a questão da despesa de capital, por exemplo, a gente pode exemplificar como a construção de uma escola, por exemplo. Então, eu coloco que no ano 1, a escola vai ser 30% construída, no ano 2, ela vai ser mais 20%, e no ano 3, mais 50%, e no ano 4, nós vamos comprar os mobiliários para poder fazer ela funcionar, tá? Então, fica estabelecido essas metas, né, de conclusão de todas essas despesas dentro do plano plurianual. Ok? Pois não. São impostos, taxas, existem vários tipos de tributos. Tá? Bom, fechou-se e autorizou, né, é importante dizer, todas as leis, quando a prefeitura faz, ela manda para cá, para ser avaliada pelos vereadores e autorizada, para vocês votarem, né, e virar realmente lei. Tá? Posteriormente, após a aprovação do PPA, a gente faz a LDO e a LOA. A LDO, ela vem antes, por quê? A LDO, ela vem para dar as diretrizes, o passo a passo, como que a gente vai elaborar e executar o orçamento. Então, primeiro a gente tem uma lei que normatiza e depois a gente tem a LOA, que é realmente a operacionalização de toda a parte de receita e despesa do município. Tá? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem estabelecer as diretrizes, né? Estabelece as metas e prioridades, orienta sobre a elaboração e execução do orçamento anual, depois ela dispõe sobre a dívida pública e operações de crédito, dispõe sobre as despesas com pessoal e encargos sociais e dispõe sobre as alterações na legislação tributária, né? Falando se pode, se não pode, se vai aumentar a receita, aumentar alguma taxa, algum tributo, se vai poder aumentar o salário dos servidores, né? Então, nessa lei, estabelece todas as diretrizes para o orçamento do próximo ano. Tá?
Aqui também, por exemplo, se o prefeito quiser, no próximo ano, isentar a empresa de transporte público do ISS, ela tem que constar aqui como renúncia de receita, ou seja, para benefício dos usuários do transporte público, para que a passagem fique mais em conta, o prefeito pode optar por isentar essa empresa de pagar o ISS para que não seja repassado para o cidadão. Mas aí, se ele tiver isso como meta, ele precisa de deixar já na LDO estabelecido isso como renúncia de receita. Tá? Bom, aí vem a peça final e a mais tão importante quanto o PPA, mas é nela que a gente realmente executa todas as despesas, que é a LOA. Tá? Então, ela vem do plano plurianual, o que a gente programou ano a ano, e da lei de diretrizes orçamentárias, que são as diretrizes, as normas, as regras que foram estabelecidas na LDO. Tá? Na LOA é onde realmente a gente estima a receita e fixa as despesas. Lembrando que a despesa jamais pode ser maior do que a receita, porque vai gerar dívida para a prefeitura, né? E isso não pode acontecer de forma alguma. Tá? Lembrando que todas as despesas, todas, sem exceção, precisam estar planejadas e precisam estar na LOA. E quando não estão, por algum motivo? Por exemplo, o governo estadual resolveu mandar um dinheiro para comprar um carro e não estava programado. Então, o que a gente faz? A gente faz um projeto de lei complementando a LOA e manda para a Câmara, para que a Câmara possa aprovar. Eu posso acrescentar isso no orçamento? Ou sim ou não? E se vocês autorizarem, o que acontece? A gente incorpora o orçamento e faz a execução dessa despesa. Tá? Nessa lei, a gente detalha todas as receitas e as despesas num plano de contas contábil público. Tá? A gente separa, por exemplo, se você tem ali contratação de... Eu vou locar um imóvel para poder implementar um PSF, por exemplo. Eu posso adquirir esse imóvel, esse serviço de locação, através de como? Ou através de direto com o proprietário, que seria pessoa jurídica, ou pessoa física, né? Desculpa. Ou através de uma empresa, uma imobiliária, que seria pessoa jurídica. Tudo isso tem que estar no orçamento, porque se eu coloco ela dentro falando que eu vou contratar direto com o proprietário, eu coloco ele dentro de uma classificação contábil diferente da outra. E se eu planejar de um jeito e tiver que executar de outra, o orçamento lá na LDO estabelece uma certa flexibilidade para a gente alterar um pouco o orçamento. Então, eu posso mexer o orçamento daqui para cá, mas o objetivo é sempre não mexer, porque a gente quer que seja seguido o planejamento que foi realizado. Tá? Aqui é para ilustrar para vocês o que eu, na verdade, já acabei falando, né? Que são o PPA, que é feito ali para o segundo ano de mandato do prefeito, porque, olha a eleição ali, ó, não sei se vocês estão vendo. Tem a eleição, aí começa, no ano 1 do prefeito, ele está executando o PPA anterior. Tá? No segundo, ele já elaborou, já mandou para a Câmara, já aprovou, e vem ano 2, 3, 4 e 5 com o outro prefeito. Tá? E todos os anos são feitas as leis anuais, LDO e LOA. Tá? Pode. Não, aí ele segue o planejamento dele. Isso. Nada. Bom, aí quais as datas, né, da apresentação dessas leis que a prefeitura precisa encaminhar para a Câmara? Tá? O PPA a gente encaminha a cada 4 anos, né, no dia 30 de agosto. A LDO no dia 30 de junho.
e, posteriormente, o orçamento, depois que é aprovada a LDO, a gente encaminha até 30 de setembro. Então, a Câmara precisa de um prazo para poder fazer essas autorizações, essas votações. E a LOA, que é a última peça, a Câmara tem que voltar até o finalzinho do ano, porque senão não pode sair de recesso. Tá? Porque senão não tem como entrar um ano sem um orçamento aprovado. E todas essas peças, todas essas leis, antes de fechar e de mandar para a Câmara, o que a gente faz? A gente faz uma audiência pública. A gente dá publicidade ao que nós estamos propondo, ao que o prefeito quer fazer no próximo ano, no caso da LDO e da LOA, e a população tem a oportunidade de participar. A audiência vem viabilizar a participação popular. E hoje, infelizmente, a gente vê uma participação muito pequena. Inclusive, eu vou falar com o Rodrigo depois, quando a gente marcar a audiência da LDO, que deve ser agora no comecinho de junho, eu vou convidar vocês para que vocês possam ir na audiência e conhecer, né, um pouquinho de como é feito, ver na prática como funciona. Pois não. Entendeu? Então, você falou, se acontecesse, no caso do governo mandar o dinheiro extra que estava fora e pode mandar a lei. Mas e se acontecer um desastre natural, uma coisa assim, pode haver a flexibilidade do orçamento também? Tem sim. Nesses casos, a gente pode fazer até abertura de créditos especiais para que seja atendido esses casos de calamidade pública, enfim, pode sim. Entendi. Tá? Esses Obrigado. casos excepcionais. Então, voltando à questão da audiência pública, eu vou passar para vocês o nosso cronograma depois. Esse ano nós temos a LDO, audiência da LDO e da LOA, para que vocês possam participar e conhecer um pouquinho de como funciona. Tá? É a hora que o cidadão, a comunidade, tem para opinar e verificar o que o prefeito quer fazer e o que vocês sugerem, ou sim ou não, né? Para ajudá-lo até nessa parte mais participativa da execução das ações dele. Ok? Eu não vou fazer essa dinâmica, porque essa dinâmica, mais ou menos, dura em torno de umas 2 horas. Mas eu vou deixar vou deixar para o Rodrigo o manual dessa dinâmica, porque parece que vocês fazem, depois das palestras, vocês fazem alguma atividade, né? Não faz? Microfone. Entendi. Essa dinâmica, ela é bem interessante, porque mostra na prática, ela chama Prefeito por um Dia. Então, vocês vão conseguir fazer todo o processo de planejamento e execução das despesas através dessa dinâmica. Tá? Como ela é muito extensa, eu vou deixar só o manualzinho dela com o Rodrigo e, numa oportunidade, vocês façam o que vai ser muito bom para vocês. Tá? Bom, agora eu abro para perguntas. Alguém tem? Pode falar. Cadê o... A LOA tem que ser refeita a cada 5 anos? A LOA não. A LOA e a LDO são leis anuais. Apenas o PPA que é feito para 4 anos. Tá? Foi passado lá no vídeo que os impostos que a gente paga, primeiro vai para pagar o nosso salário, auxílio moradia, auxílio doença. Mas esse auxílio doença e esse auxílio moradia é para
esse dinheiro que a população recebe é para quem está desempregado ou para quem procurar? Ali foi só um exemplo, foi só uma sugestão, exemplificando algumas despesas obrigatórias que estão na Constituição. No caso do município, depois que a gente estima a receita, dentro da própria receita do município, nós temos que destinar, atualmente, pela Constituição, no mínimo 15% dessa receita para a saúde. No mínimo, 25% para a educação. Atualmente, a gente aplica 26% na educação e 30% na saúde. A saúde tem uma demanda muito grande, apesar da Constituição dizer que a gente tem que passar, no mínimo, só 15%. Tá? Então, 30% com mais 26% que eu falei, né? 56%, 44% que a gente tem, que chamam aquelas despesas discricionárias, que é para poder aplicar nas outras 13 secretarias que nós temos: Fazenda, Administração, as fundos rurais, obras, meio ambiente, né? E também dividir essa parcela desses 44% com o Legislativo, porque a Câmara, ela recebe mensalmente um recurso da Prefeitura para poder manter essa estrutura aqui. Tá? Então, além de ter a parte legal, né, que nós somos obrigados a fazer essa aplicação desse recurso, nós temos também que dividir o restinho desse dinheiro com todas as outras 13 secretarias mais o Legislativo. É igual fala ali, né, coberta, sobe, desce, a gente tem que fazer um jogo de cintura para poder atender todo mundo, porque acaba que o recurso fica escasso. Tá? No caso do PPA, se no segundo ano de mandato um prefeito recém acabou de planejar o PPA, daí ele entra em ação. Daí, pouco tempo depois, o prefeito ele é impedido ou acontece algum problema pessoal, o PPA vai continuar em andamento ou vai ser... Continua. Aí o novo prefeito, ele toma sequência ao plano que já foi aprovado. Agora, quer apertar? Não? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? De tudo que eu disse, de tudo que eu expliquei para vocês, o que eu falei é alguma coisa do que vocês já imaginavam quando a gente fala de lei orçamentária? O que vocês pensavam o que era o orçamento público para o que eu disse, né? Mais ou menos o gasto da prefeitura. Sim, você pensava isso antes. Só que assim, é isso, só também, né? Mas essas são as receitas e as despesas, só que elas precisam estar todas documentadas, autorizadas pelo Legislativo para que a prefeitura consiga executar. Então, a gente não pode fazer nada, comprar um grampeador sem estar previsto no orçamento. Se o dinheiro for dividido, o dinheiro é dividido igualmente para os hospitais e escolas, não é? Depende do número de alunos, depende da estrutura, porque tem escola menor, tem escola maior. E se o dinheiro for dividido mais para os hospitais porque está acontecendo uma epidemia, o que acontece com as escolas? Não, a gente é obrigado, por Constituição, a aplicar 25%. Hoje a gente consegue aplicar esse recurso e atender de forma bem eficiente as escolas. No caso de ter uma epidemia, o que vai acontecer é a gente passar mais recurso próprio das outras secretarias, das 13 que eu falei, para atender a saúde, mas nunca tirar da educação. Quem mais? Eu antes pensava que as leis orçamentais eram que o máximo que a prefeitura podia gastar e o mínimo que ela podia gastar em cada coisa. Dependendo do nível de prioridade daquela coisa. Exatamente. Mas, no caso do orçamento, é o valor máximo que pode gastar, porque a gente acaba estimando a receita, né, quanto aproximadamente a gente vai receber de IPTU.
né? A gente não faz isso da cabeça, a gente faz uma projeção, a gente vê o cenário brasileiro, a gente entra aí com taxa de inflação, PIB, né, para que a gente possa avaliar esse aumento ou não dos determinadas receitas, determinados impostos. Esses impostos que a gente paga atualmente no Brasil é muito caro? São. E por que no Brasil é caro e nos outros países não é tão caro quanto o Brasil? Isso vem, por exemplo, quando a nível federal, né, o presidente do Brasil encaminha um projeto de lei para a Câmara para o Senado e para a Câmara dos Deputados, e eles autorizam, né? Então, assim, o executivo ele não faz nada sozinho, ele faz sempre com o aval do legislativo. Então, acaba que esses impostos foram aumentados porque o legislativo fez essa autorização. Pendrive aí? Tem mais para perguntar? Tinha mais alguém que queria falar alguma coisa aí. Mais alguém? Aí, tá vendo? Só forçar. O pedágio, o dinheiro vai especificamente para as rodovias, né? Ele não vai para outras coisas. No caso de rodovias, né, aí depende, federal ou estadual, né? É feito, eu não sei exatamente qual é o nome do processo, para contratar uma empresa para poder explorar aquele serviço. Então, ela tem contrapartida em manter a estrada arrumada, e esse dinheiro do pedágio ele vai para a empresa que foi contratada. Aí tem também, aí depende do contrato, como que é, uma porcentagem que vai destinada para o Estado ou para o governo federal. Mas o governo também divide dinheiro para cuidar das ruas, não divide? O governo federal, ele manda um recurso para os municípios, tá? E também o Estado, né? Tem as porcentagens, conforme a quantidade de habitantes e tudo mais. Então, quando vem esse recurso, ele não vem específico para a rua, ele vem para contribuir nessa divisão desse orçamento que nós precisamos e temos tantas demandas para serem utilizadas. Tá? Então, o governo divide esse dinheiro que ele recebe, se as ruas estiverem esburacadas, então a rua está precisando mais que certas coisas. Então, ele divide esse dinheiro para as ruas? Não. Ele vai mandar esse dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura que vai decidir o que ela vai fazer. É aqui no orçamento que a gente vai falar, que a gente vai, por exemplo, recebemos 1 milhão. Esse 1 milhão a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai arrumar a rua, vai construir uma escola. Aí cabe ao gestor, ao prefeito, fazer essa definição com base no plano plurianual e no orçamento. Eu vou dar o exemplo da Fernão Dias. Caso a rodovia esteja toda arrumada, o dinheiro que eles ganham por pedágio pode ir para a prefeitura? O que sobrar? Prefeitura, não. Porque, no caso, a rodovia é federal. Aí vai para o governo federal. Tá? Tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Eu vou deixar com o Rodrigo, então, esse manual dessa dinâmica, que tendo oportunidades vocês podem fazer, que eu acho que vai contribuir, vai ser de muita valia para vocês. Tá? Ok? Só isso? Só. Então, eu agradeço a participação de vocês. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Boa noite, vereadores mirins. Gostaria de agradecer pela palestra e dizer que a Câmara Municipal está sempre de portas abertas. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Vou chamar o Rodrigo para poder fazer o encerramento. Ele vai falar aqui antes. E também agradecer, como é que se chama?
Afonso. O Afonso também veio para dar palestra hoje, né? Mas aí já tinha a palestra da Ivana, mas ele vai vir nas próximas reuniões, tá? A gente vai tentar encaixar nas próximas reuniões, para a gente não ficar muito perdido, 2 palestras no mesmo dia, porque como às vezes o tempo são menos, a gente consegue encaixar as 2, e aí a gente traz para você poder dar a palestra também. Eu agradeço também a sua presença, seja sempre bem-vindo a esta casa. Passo a palavra para o presidente Rodrigo. Antes de fazer o encerramento, eu queria chamar o Arthur Castro Miranda para entregar o diploma de posse, porque ele não pôde vir das 2 reuniões que teve da posse. Agradeço a presença de todos. Obrigado pela palestra. As portas estão sempre abertas. E com as bênçãos de Deus, declaro essa reunião encerrada. Uma boa noite a todos.